Palmeiras é eficiente. E não é à toa que o Palmeiras está classificado de novo na Libertadores, que o Palmeiras está classificado na Copa do Brasil e que o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 6 pontos de novo de vantagem. Salve, salve, torcedor Alviverde! Rapaziada, o pilhado se rendendo ao Verdão, se rendendo ao líder e cravando sim. O Palmeiras é o time mais eficiente do nosso Brasil. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo aqui e ver toda a análise sobre essa rodada do final de semana do Brasileirão. Bora acompanhar comigo. Como o pilhadinho previu de novo, eu falei, é claro que o Palmeiras vai passar do Cerro Porteño. Fui chamado de eufórico. Eu falei, é claro que o Palmeiras vai ganhar do Vasco, penúltimo colocado, dentro de casa. Fui chamado de eufórico. Mas é muito previsível a gente falar do Palmeiras. Fica fácil falar do Palmeiras. E aí, eu vou cair ali numa declaração do Felipe Melo, tá? Que eu achei muito boa, que o Flamengo joga mais bonito e que o Palmeiras muitas vezes é mais eficiente. O Palmeiras, ele é um time que às vezes é sim criticado por não jogar tão bem, por não ter um estilo de jogo maravilhoso. Ontem mesmo, durante grande parte do primeiro tempo, deixou o Vasco chegar com perigo e o Carlos Miguel foi decisivo, mas o Palmeiras é eficiente. E não é à toa que o Palmeiras está classificado de novo na Libertadores, que o Palmeiras está classificado na Copa do Brasil e que o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 6 pontos de novo de vantagem. Porque pode-se criticar o futebol e muitas vezes deve-se criticar o futebol. Mas eu peguei ontem essa declaração do Felipe Melo porque realmente tem fundamento. Por mais que o Flamengo possa jogar melhor que o Palmeiras durante grande parte desses últimos anos, o Palmeiras ganha quase tanto quanto o Flamengo. Eu acho que eles ganharam quase o mesmo número de títulos, cada um ali. O Flamengo tem 3 Libertadores, vai. O Palmeiras tem 2. Aí o Palmeiras tem 3 brasileiros. O Flamengo tem 3 brasileiros. Cara, são 2 times que são as grandes potências do futebol brasileiro hoje, e que um pode jogar no melhor futebol, mas o outro muitas vezes é mais eficiente. E outra coisinha, o outro muitas vezes joga com a mesma pegada durante todo o jogo, coisa que às vezes não acontece com o Flamengo. Às vezes parece que o Flamengo, né, ele tem uma barrinha de energia. Ele vai caindo, começa ali avassalador. No fim do jogo já não tá tão avassalador quanto começou. Então, esse Palmeiras, ele tem sim vantagens com relação ao Flamengo. Esse Palmeiras, ele muitas vezes é mais eficiente, muitas vezes ele mantém a pegada, muitas vezes ele é mais competitivo, muitas vezes ele acomoda menos. E tem que ser faladas também as virtudes desse Palmeiras, que abre mais uma vez 6 pontos de vantagem, que é de novo líder aí, isolado do Campeonato Brasileiro, mesmo o Flamengo vencendo o seu jogo a menos, e que mais uma vez aproveitou um tropeço do seu maior rival na briga pelo título. O Abel Ferreira falou muito do seu time, falou muito principalmente do Flaco Lopes, né? Como vem sendo decisivo. O Abel meteu. Já criticaram muito, mas nós contratamos por 9 milhões de dólares, se eu não me engano, e agora querem comprar por 50 milhões de euros. Realmente, Flaco Lopes aí se firmando como um dos principais jogadores do futebol brasileiro, né? Sendo decisivo de novo, inclusive com um golaço, sendo também um cara de grupo, porque ele pegou a bola e passou lá pro Vitor Roque bater, que tá precisando ganhar confiança, né, na cobrança de pênalti. Então, um Palmeiras que dispara na liderança, um Palmeiras que tem de novo a paz que ele precisa, classificado em tudo e líder com folga do Campeonato Brasileiro. Eu já dou uma boa tarde aqui pro meu amigo Marcos André,
Facincani também com a gente, Flávio Prado. E aí, eu já passo para você, meu amigo Facincani, porque hoje vale elogiar o Palmeiras, pelo menos pelo segundo tempo, né? Porque é o que eu falo, tem muita crítica do futebol e muitas vezes pertinente. Mas eu peguei essa frase do Felipe Melo, Facinca, porque realmente é verdade. Ele diz, por que vocês acham então que mesmo não jogando tão bem quanto o Flamengo, o Palmeiras fica nesse equilíbrio de títulos? Ah, não, mas nos últimos 2 anos não, tá bom. Mas vamos pegar aí desde 2018, tá? Desde 2018. É muito equilibrado. São 3 Libertadores pro Flamengo, 2 pro Palmeiras. 3 brasileiros pro Flamengo, 3 pro Palmeiras. Os 2 têm Copas do Brasil. Porque esse time é eficiente. Foi mal no primeiro tempo? Foi. Na minha opinião, foi muito mal. O Vasco teve momentos até melhores. Mas depois que abriu o placar, atropelou o Vasco da Gama e teve lá, né, Facincani também, eu quero perguntar isso pro Flávio, pro Vamp também, o encontro de Leila Pereira com Lamáquia, né? O Lamáquia, que é o enteado da Leila com a camisa do Vasco, deixando claro que ele quer comprar o Vasco da Gama, mas a justiça não está autorizando. E os 2 juntos, os 2 posando para foto. Vi muito torcedor palmeirense e influenciador, Facincani, reclamando disso. Não ficou porque maneiro, não. É uma batalha que muitas vezes cai nas costas do BAP, porque o BAP diz que há um conflito de interesse, e eu já estou começando a ver agora alguns influenciadores de Palmeiras concordando, dizendo que não gostaram daquela relação tão próxima da Leila, né? Não com o Lamáquia, claro que é enteado, mas com o clube Vasco da Gama. Facincani, o que falar dessa relação que chamou muito a atenção ontem pelas fotografias, né? Eles posaram juntos lá com a camisa do Vasco, a Leila e o Lamáquia, e do jogo que o Palmeiras, que eu te avisei, você tem que me escutar mais, eu te avisei, vai ganhar, não vai perder a chance, disparando 6 pontos de vantagem do Flamengo, Facinca. Fala, pilhado. Ótima tarde pra você, pra todo mundo na mesa aqui. Bom, se pegar o primeiro tempo, você tava lembrando de mim, né? Pô, o Facincani tem razão, pelo amor de Deus, hein? Vê esse Palmeiras do primeiro tempo, o Palmeiras como o Abel tem pensado, tal, Jesus amado. Agora, existe uma explicação muito clara e lógica do porquê que o segundo tempo ele melhorou. E aí não é uma presunção da minha parte, nem dos colegas aqui na mesa, que obviamente vão falar sobre isso, nem do Raí Monteiro, que estava lá no Allianz Parque na transmissão. Aliás, eu sempre falo o nome do estádio e, na verdade, já mudou, né? O do Palestra Itália. Enfim, é pura e simples a explicação em que houve uma mudança de uma pecinha de xadrez, uma mudança no tabuleiro tático do Palmeiras e que fez com que a equipe voltasse a se comportar tecnicamente, coletivamente, nos bons tempos em que o treinador teve muita competência para fazer essa equipe jogar. Ou seja, o Palmeiras saiu dessa desgraça desse sistema tático de 3 zagueiros que não funciona em hipótese alguma. Em nenhuma vez que o Palmeiras jogou com linha de 3, ele conseguiu desempenhar um bom papel. Passou a jogar de novo na formação de linha de 4, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. E o Alan, que fica preso num corredor mais adaptado a uma função tática do que técnica, que é como ele tem que jogar, voltou a ser um ponta. Mesmo ainda, eu achando que ele pode jogar melhor pela esquerda e o Arias pela direita. Tudo bem. Mas o Palmeiras teve uma mísera mudança no intervalo que fez muita coisa se transformar. Ou seja, o Palmeiras do primeiro tempo foi o Palmeiras do Abel Ferreira e o Palmeiras do segundo tempo é o Palmeiras que o torcedor cobra que o Abel faça de novo acontecer. Não é que o Abel é o incapaz, é apenas uma teimosia, uma convicção que nesse momento precisa ser revista de forma urgente. E sabe qual é o melhor disso tudo? Qual é o argumento disso tudo? Não é nada diferente daquilo que ele já fez. Ele próprio já criou um sistema competente. Ele próprio, inclusive até escreveu um livro sobre isso, sobre o trabalho que ele fez maravilhoso entre 20 e 22.
já desenhou um Palmeiras com competitividade, com eficiência e com segurança coletiva em campo. Então, tudo isso, pilhado, é muito fácil. Eu ontem até, no meu canal, ainda falei na live, falei assim, é muito fácil hoje fazer a live de um pós-jogo 4-1 diante do Vasco da Gama, porque o que aconteceu para essa mudança é o que, na minha visão, eu todos os dias aqui no programa falo, em que talvez o Flávio possa falar, o Vampeta também, o que o Mauro fala, o que o Raí enxergou lá do estádio, ou seja, é voltar a fazer o básico, o simples e o organizado dentro da característica do elenco do Palmeiras. É um lateral que tem que ser lateral no caso do Giai. Tem muita dificuldade? Tem, mas como lateral vai dar menos margem para fazer besteira do que se ficar jogando como um zagueiro pela direita. O Alan é um menino muito especial com a bola, ele é um atacante, tem que jogar livre, tem que jogar mais solto, jogar criando, jogar próximo do gol, decidindo com um passe como ele deu para o Flaco Lopes abrir o placar. Flaco Lopes e Vitor Roque são dupla, aliás é uma dupla, são dois jogadores que têm que jogar como dupla. E aí o Palmeiras alinhar o meio-campo com mais competência, com mais consistência. O time teve meio-campo no segundo tempo, em que ele bloqueou tudo aquilo que o Vasco fez de bom no primeiro tempo. O Vasco andava pelas duas laterais do Palmeiras no primeiro tempo. O Vasco tinha posse de bola no meio-campo. O Vasco criava na região central. O Vasco dominou o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, um ajuste. Palmeiras realinha o meio-campo e o Vasco não anda mais. Com a mesma escalação. E, obviamente, com a competência que naquele momento era devida. O Palmeiras reviver o passado não é ser previsível. Talvez seja trazer de volta uma memória e uma competência que, atualizada com esse elenco atual, pode ser ainda melhor do que aquele time de 20 a 22 fez. É só querer implementar. Então, sobre o jogo, é isso. Voltar, como eu brinco, ao Abel entrar lá na biblioteca na casa dele. Tem esse livro aqui. Pô, esse livro aqui eu que escrevi. Caramba, o que será que ele fala? Poxa vida, meu Deus, eu fiz tudo isso aqui, fez. Poxa, será que eu posso fazer de novo? Vai dar certo? Vai. Vai, porque grandes times do mundo, quando eles têm a mesma linha de pensamento e plataforma, eles só vão atualizando o elenco dentro dessa ideia e se tornam equipes, entre aspas, imbatíveis. Sobre a relação do Lamac e da Leila, isso pega muito mal no clube, é óbvio que sim, pilhado. Pegou muito mal. É óbvio que sim. Tem muita gente incomodada em relação a isso. Muita gente incomodada. Porque, por mais que burocraticamente não haja nenhum tipo de empecilho, porque ela hoje burocraticamente abriu licença da empresa que ela gere para cuidar do Palmeiras, porque não pode pela questão do estatuto, mas todo mundo sabe que esse burocrático é apenas uma fachada. E que, no caso, as pessoas se conversam, as pessoas têm gerência, ela não vai pegar a empresa dela e largar. Ela, logicamente, tem um domínio, né? E se essa empresa dela está interessada em outro clube, é óbvio que isso não pega bem. Ainda mais no momento em que o Palmeiras precisa terminar essa gestão de forma competente e num ano em que até agora o Palmeiras até metade do ano tem um déficit de 124 milhões a cobrir. Que esse déficit, obviamente, deve ser coberto agora com as vendas do Alan, do Kaique e até de mais um jogador. Né? Porque é uma situação aí que eu vi muita gente do Palmeiras ontem incomodada, porque muito se fala do BAP, que o BAP recorre à justiça, né? O BAP acha um conflito de interesses, até ontem mesmo, né? Eu nunca vou entrar nesse aspecto, porque é muito... Tipo assim, não dá pra gente falar. Mas muita gente já questionando. Olha o Vasco aí perdendo de 4 pro Palmeiras. É nisso que entra o conflito de interesse. Mas aí... a Leila... É o quê, Facinho? Não, mas aí, pilhado, aí não tem nada a ver, né? Aí quem tá fazendo uma ligação... Não tem nada a ver, mas você gera um debate. Pra mim é claro que não tem nada a ver. Sim. Pra mim foi um atropelo. Mas você vê muito torcedor de Flamengo... falando, e você mas aí a gente tem que explicar exatamente isso, fala, pelo amor de Deus. O fato, o Palmeiras ganhou o jogo do Vasco, vocês viram o primeiro tempo? Por que o primeiro tempo o Palmeiras era pra ter perdido o primeiro tempo naquele lance do David? Era ou não era? Né? Que o David faz desculpe a palavra, uma cagada na hora de dominar a bola e bate em cima do Carlos Miguel. E o do Thiago Mendes? O do Thiago Mendes também. Exatamente. Que ele recua a bola, cara. Um peteleco. Sim, né? Então, pilhado, pelo primeiro tempo, não teve jogo arranjado. Né? O primeiro tempo era pro Vasco ganhar o jogo.
E o segundo tempo, o que o Palmeiras fez? Pô, será que não é melhor eu parar de fazer essa besteira de 3 zagueiros e vou soltar minha lateral? Pronto, mudou o jogo. Então, assim, existe uma disparidade, existe uma explicação, né? Isso aí não existe, isso aí é querer inventar a roda, né? Não, mas o que eu tô falando é claro que não existe, mas o que eu tô falando é que o torcedor já começa a falar. Por isso que a gente tem que... Por isso que estamos aqui, né? Pra falar, gente, pelo amor de Deus, vamos explicar, mas que é feio... que isso é obviamente algo que internamente no clube não pega bem. Todo mundo sabe que há até um desejo futuro de, caso ela saia da presidência do Palmeiras, poder, quem sabe, oficialmente se tornar uma diretora de um Vasco da Gama, uma dona de SAF. Ela pode, quando ela sair do Palmeiras, ela pode fazer o que ela quiser. De até levar futuros profissionais do Palmeiras para lá, ela pode, quando terminar o mandato. E muita gente fica preocupado com isso, porque os movimentos, eles não são tão claros e não são explicados dentro do clube como se deve. De fato, aí você tem razão. Eu também questiono isso, é óbvio que sim. Isso aí não pega bem, é óbvio que não. É bizarro, né? Eu vou querer escutar o Flávio depois sobre isso também, né? Sobre essa situação que, claro, aí o presidente do Vasco, Pedrinho, fica transtornado com o BAP, mas que ontem eu já vi muito palmeirense incomodado depois do que foi aquele pré-jogo. A Leila Pereira com a camisa do Vasco, com o Lamáquia, se abraçando, a conversa, né? Claro que aquilo ali gera um desconforto. Gera um desconforto até do torcedor palmeirense. Como assim? Pô, a mulher tá quase se comportando como uma dirigente do Vasco. E aí foi um atropelo, né, no jogo. É um assunto que vai ser muito falado, que foi muito falado nas redes sociais. Mas antes, Vamp, sobre o jogo, depois que o Palmeiras abriu o placar, foi um atropelo, né, Marcos André? Um atropelo. E outra coisa também, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu sou flamenguista, quem acompanha sabe, mas eu faço o meu trabalho ou da forma mais correta possível, dou moral aqui para todo o clube quando merece, mas eu vi uma entrevista ontem constrangedora de um torcedor do Vasco que estava repercutindo nas redes sociais. Ah, não, vamos ganhar hoje, mas se perder também tá ótimo, porque vai prejudicar o Flamengo. Gente, o torcedor vascaíno, ele tem que estar olhando que ele está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Que o Vasco pode ir para o seu 5º rebaixamento em 18 anos. 5º rebaixamento. Em 18 anos. Um gigante como o Vasco da Gama, num momento constrangedor como esse, pensar dessa forma pequena, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Claro que o Vasco já não era favorito, eu mesmo falei aqui. Não tem como o Vasco, com o time que tem hoje jogando o que está jogando, ganhar do Palmeiras. Dentro da casa do Palmeiras, não tem como. Ainda mais que o Flamengo, depois de ter tropeçado. Agora, o torcedor do Vasco pensar desse jeito, pra mim, é um desrespeito com o gigantismo do Vasco da Gama, cara. O Vasco é um gigante. Estão destruindo o Vasco da Gama. Na verdade, destruíram, né? O Vasco da Gama. Porra, eu peguei o Vasco de Edmundo, Romário, Euler, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Mauro Galvão. Pelo amor de Deus, Carlos Germano, Elton. E hoje em dia a gente vê esse Vasco que não ganha título há 17 anos, um Vasco que caiu 5 vezes em 18 anos, e eu acho que o torcedor do Vasco tem que pensar maior, né? Tem que pensar no Vasco como ainda, né? Um clube grande. E Vamp, depois que levou o primeiro gol, foi um atropelo, né, Marcos André? Teve um bom primeiro tempo o Vasco da Gama, mas o Palmeiras mereceu muito a vitória. E outra, Vamp, Flaco Lopes pode ser pensado como o melhor jogador do Brasil hoje ou não? Está entre os top 3, pelo menos. Vamos lá, vamos por parte. Boa tarde, Tico, Flávio, Pascani, boa tarde a todos. Ontem a gente fazendo aqui o Canelada, aí eu fui embora para casa para almoçar, que depois eu tinha que voltar para fazer o jogo do Corinthians às 19h30, né? E escutando a Jovem Pan, né? O Pascani estava no programa com o nosso querido PH, né, que está muito feliz com o Inter, todo mundo. Sim. E o Gui estava lá no estádio do Palmeiras, fazendo as imagens. A torcida do Vasco e a do Palmeiras são muito próximas. São muito próximas.
estavam tudo misturado, fazendo churrasco. No jogo da semana passada, o Palmeiras foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo. A torcida do Palmeiras ficou para ver no dia seguinte o Vasco e Santos, aquele 3-0. Tinha muitos torcedores do Palmeiras. Então você tem algumas torcidas que são unidas, né? Por exemplo, o próprio Palmeiras é unida com o Atlético Mineiro, a torcida do Palmeiras, a Mancha. Né? Teve aquele incidente lá com a torcida do Cruzeiro. Algumas torcidas aqui no futebol brasileiro tem um grau de amizade e tem isso. Então não sei porquê, se a Leila estava ali, não sei o quê. Eu digo, pô, os torcedores estavam todos juntos, pô. Tá todo mundo ali fazendo churrasco, todo mundo junto. Não sei por que se assustou. Se assustou. Se vai dar certo ou não, é outra coisa lá, o dinheiro pertence a eles. É outra parada, família. Em relação ao jogo... Vamp, mas aí é diferente, Vamp. É um parente da Leila que quer comprar o Vasco. A Leila já deixou claro que poderia assumir o Vasco. Tudo bem, eu tô falando que nenhuma surpresa pro torcedor, que eles são unidos. Porra, a Leila vai botar dinheiro no Vasco, aí os torcedores ficam fazendo churrasco junto. As organizadas. Mas aí é organizada. Na hora de competir o time, o Palmeirense quer ganhar então, time. Lógico, aí você tá falando por um cara que falou lá, eu escutei também essa entrevista. Foi aqui na Jovem Pan, o cara falou, não, tu sempre faz. Ah, mas se não der, tá bom demais, tá bom. Qualquer um dos dois. Foi aqui, no programa ao vivo. Em relação ao jogo, né? Isso aí é que é mais importante. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo. O Vasco perdendo oportunidades, chegou, né, teve as melhores oportunidades. E aí vai pro intervalo. Tava vendo hoje que o Abel deu uma correção nos caras. É isso que vocês têm para apresentar, não sei o quê. E aí quando voltou, no segundo tempo, com menos de 10 minutos, o Palmeiras liquidou o jogo. E o Flaco Lopes, sim. Você pega aí 10 jogadores do futebol brasileiro, a gente tem 20 clubes na Série A, 20 na B, 20 na C e uma porrada na D, né? Que a D, até a D já se definiu ali com Gama, SA e Uberlândia e mais outro aí, né? Então, quer dizer assim, ele tá entre os 10 melhores jogadores do Brasil, sim. Foi muito cobrado, quando foi cobrado o cara lá do Lanús. Eu acho que jogava fora da posição. 10, Vamp. Pô, tá ruim? Eu acho que ele tá entre... Eu acho que ele Você botar ele com a Arrascaeta, com o Matheus Pereira... Tem um monte de jogador bom, pô. Ele é muito melhor que o Matheus Pereira, pra mim, por exemplo. Não, tô falando que tá entre os 10. Você pode escolher entre os 10 um ou outro. Tô falando entre os 10. Eu acho entre os 5 ou 3 na fase atual. O Gustavo Gomes, entre os 10. Você pega o Léo Ortiz, entre os 10. Léo Pereira, entre os 10. Jorginho. João Arias. Olha só quantos aí eu tô falando. Que não vem minha cabeça assim, lembrando todo mundo, né? Ele tá assim, e aí jogando na posição dele, pra mim ele hoje, não é porque ele fez o gol não, ele foi pra uma Copa do Mundo, ele jogou a Copa do Mundo, ele treina, jogou ao lado do Messi, cara. Eu passo pro Messi outro dia aí, fora da Copa, é um jogador aí que o Abel falou mesmo, chegou aí, cara, custando quase 16 milhões, 10 milhões de dólares, hoje vale 50, né? O Abel falou na coletiva ontem, fez 2 golaços, um jogador perigoso. Quando ele tá no dia dele, sai de baixo, ele vai pra dentro mesmo, ele ajuda na marcação, finaliza bem, né? Pra mim tá entre os 10 sim, como o Gustavo Gomes, que renovou também, um cara sério, líder. Tem alguns personagens aqui no futebol brasileiro que a gente tem que tirar o chapéu, né? E o Flaco Lopes deu a volta por cima. Hoje talvez seja, com o Gustavo Gomes, o melhor jogador do Palmeiras. Eu acho que o Andrés Pereira ainda tá devendo um bom futebol, porque joga muito. O Marlon chegou muito bem, oscila um pouco. O John Arias, Vascani fala aqui direto que joga não na posição dele quando ele jogava no Fluminense, de meio fora. Joga fora da rotação, mas é um cara que participa também. Né? O Tigrinho, quando tá fisicamente bem, é outro cara que incomoda. Então, tem isso tudo. Essa parte aí, quando você abriu o programa de torcedor do Palmeiras com torcedor do Vasco, estavam juntos, então eu não sei o que, é que vai acontecer se a família lá, ela marca? La Máquina. La Máquina tem dinheiro. La Máquina de grana. Aí a gente vai ver, aí pra
para próximos capítulos, né? Mas o Palmeiras agora tá por cima. Você viu como o futebol? Tava o Flamengo semana passada. Pô, o Flamengo, Palmeiras e tal. Os dois se classificou na Libertadores, só que o Flamengo perde pro Cruzeiro. Só que daqui a pouco também, lá, o Palmeiras vai ter que ir lá em Minas enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro querendo... E o Flamengo. E o Flamengo também aqui. Então tem muita coisa para acontecer, tem mais de 45 pontos em jogo. E o Palmeiras no segundo tempo atropelou mesmo o Vasco. Flávio Prado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, acompanhando aí o Pilhado se rendendo ao Palmeiras, que sim, é o time mais eficiente. Por mais que nós tenhamos alguns altos e baixos, o Palmeiras não fica muito tempo na baixa, né? Então, graças a Deus, o Palmeiras conseguiu virar a chave pro brasileiro, porque, né, os resultados anteriores eram ruins. O primeiro tempo ainda do Palmeiras realmente foi ruim, mas no intervalo o Abel conseguiu motivar esse time, botar os caras pra jogar. Eu acho que a entrada do Murilo também ajudou demais. O Barbosa é um cara muito bom, excelente zagueiro, mas tá com falta de segurança, né, cara? Sei lá. Não tá passando muita segurança pra gente. Eu acho que nem pro time. Tem errado muitos passes. Depois que o Murilo entrou, né, o Giai ficou ali, né, como um lateral defensivo. Cara, o time funcionou bem, graças a Deus. A vitória veio, é o que mais importa. Além da vitória, é ver o Palmeiras desenvolvendo um bom futebol no segundo tempo, tá? Então, a sequência, se Deus quiser, vai ser boa. Temos clássico contra o Santos, mas nada demais. Eu acho que a gente vai conseguir um bom resultado aqui no Allianz. E se Deus quiser, a gente vai manter também essa diferença aí pro Flamengo, né, que hoje é o segundo colocado. Se Deus quiser, talvez aumentar, na verdade, né? Então, a gente tem que fazer o nosso, cara. Pensar no Palmeiras aqui. E o que o Pilhado falou aí, cara, eu realmente concordo. Ficou estranho, né, cara? Já tá se falando muito sobre essa negociação do enteado da Leila com o Vasco. E aí, cara, eles vão posar para foto lá. Eu acho que não ficou muito legal, não. Mas o questionamento dele pro torcedor vascaíno, irmão, pô, deixa o cara, irmão. Deixa o cara. Se perder, tá tudo bem, porque não vai ajudar o Flamengo. Tá certo, pô. O cara não gosta do Flamengo. Tem a rivalidade muito grande. Ele vai querer ganhar do Palmeiras para ajudar o Flamengo? Não vai, mano. Não vai. Não vai. Mas é óbvio que o time do Vasco não entregou o jogo. Mas pro torcedor, vitória do Palmeiras, tá bom, porque não ajudou o Flamengo. E aí eles vão brigar lá pra não cair. Mas, enfim, eu quero saber de você. O que você achou sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Compartilha com a gente aí seu comentário, tá? A sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia. E deixe seu like se você puder hypar o vídeo. Ajuda demais o meu trabalho, porque quando você hypa o vídeo, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, então eles entregam muito mais o nosso vídeo, o nosso canal, para toda a nossa torcida alviverde. Valeu, rapaziada. Grande abraço.